Alô, galera! Estamos aqui mais um papo de quinta-feira. Se você perdeu a live da semana passada, é só procurar aí na fanpage da Casa do Valpaiva, baixa. Aproveita aí que passou o carnaval, esse final de semana vai ficar de ressaca em casa. Todo mundo faz uma maratona, assiste as lives que a gente já fez. E hoje nós temos um bate-papo super bacana. Estou aqui com Cíntia Moreno, fisioterapeuta da Casa do Valpaiva. Seja bem-vinda, Cíntia, ao nosso estúdio, nossa live. Muito obrigada, Fernando. Boa tarde também para todos vocês que estão nos assistindo. Coisa boa. E a gente vai falar sobre a fisioterapia no contexto do tratamento oncológico. Cíntia, fala um pouquinho pra gente como é que funciona a fisioterapia na Casa do Valpaiva. Aqui na instituição, todo paciente que ele é cadastrado no serviço social, ele tem que passar por todos os setores. E isso não é diferente no setor de fisioterapia. É uma coisa que é fundamental e é muito importante porque a gente tem a oportunidade de atender o paciente logo no momento do diagnóstico. E aí a gente pode ter também uma conduta preventiva. Então, quando o paciente chega, ele é avaliado e dependendo das demandas, das complicações e sequelas, aí ele vai ser direcionado para o atendimento regular, né? O atendimento de rotina no setor de fisioterapia. E quais são as grandes consequências, sequelas que o câncer pode trazer que seja necessário se fazer um acompanhamento fisioterápico? Isso é muito relativo, depende muito do tipo de tumor, do tipo de tratamento a que a criança vai estar sendo exposta, né? A criança ou o adolescente. Mas, de uma forma geral, se o câncer ele vai causar algum tipo de comprometimento muscular, se ele pode causar encurtamentos, atrofias, hipotrofias, que é, na verdade, a falta de força e o músculo acaba diminuindo de tamanho, então isso vai repercutir no movimento, né? Então, essas alterações no movimento de uma forma geral, na força muscular, na coordenação e no equilíbrio, é que vão trazer demanda, né, para o setor de fisioterapia. Então, se a criança apresenta qualquer uma dessas alterações, então ela precisa, de fato, do atendimento no setor. E tem uma coisa bem interessante também, que é a questão do posicionamento no leito, né? Isso. Que aqui porque tá em tratamento, tá ali o tempo todo deitado naquela posição, isso pode trazer sequelas também, é isso? Como é que funciona? O que é que acontece? Alguns pacientes, eles têm restrição no leito. Por algum motivo, eles não devem, né, sair do leito, se movimentar. Isso muitas vezes são medidas protetivas para evitar alguma possível lesão. Mas muitas vezes o paciente ele permanece muito tempo deitado porque ele fica nauseado, ele está cansado, ele tem fadiga, então ele prefere estar deitado. Só que quanto mais deitado ele fica, mais descondicionado ele vai ficar. E isso pode gerar Porque não um está ciclo... trabalhando os músculos, não tá... Isso pode gerar um ciclo vicioso. Quanto mais ele está deitado, mais ele quer ficar, mais ele fica descondicionado. Então, o que é que pode acontecer com um paciente que fica muito tempo no leito? Ele pode ter encurtamentos musculares, já que ele não está se movimentando de forma adequada, e ele pode também ficar descondicionado. É aquele paciente que ele levanta, vai ao banheiro, quando volta ele já está se sentindo um pouco cansado. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Precisa fazer com que o paciente seja o mais ativo possível. Precisamos estimular ele, né, nas suas atividades rotineiras. Agora, claro, com o cuidado devido. Então, se é um paciente, por exemplo, com tumor ósseo, ele precisa se movimentar? Precisa, mas aí ele precisa fazer uso de muleta, porque se ele for andar sem a muleta, ele pode ter uma fratura no local do tumor e isso é uma grande complicação. Então, o importante é a gente sempre estimular o paciente, não só a movimentação normal, mas também a sua independência. Então, tem paciente que tem restrição que é desnecessária. A mãe vai colocar a comida na boca da criança, se ela já consegue comer sozinha, por exemplo. Se ela consegue ir ao banheiro tomar banho só, isso precisa ser estimulado. Então, muitas vezes se tem um cuidado exagerado e uma restrição que é desnecessária. Então, às vezes, o próprio exercício, um exercício básico de vida, assim, pode ser um exercício importante no tratamento fisioterápico. Isso, e é importante a gente estimular e dar essa informação para a família, porque se a família ela é informada, ela é esclarecida, ela vai contribuir também com o tratamento. Então, por exemplo, a criança não precisa se alimentar no quarto. Se ela consegue andar, ela vai se levantar e vai comer com todo mundo na mesa, por exemplo. Então, são medidas simples do dia a dia, como você falou, que vão estar ajudando, né, na manutenção dessa integridade física do paciente. Porque até a mãe pode achar que aquela criança
consegue comer sozinha, mas por estar passando por aquele momento, a mãe faz, não, eu vou dar na boca para dar fazer um chamego, uma coisa assim, um carinho, mas ela precisa saber que aquilo ali, aquele exercício básico é fundamental para o melhor desempenho, não é isso? Isso. Outro exemplo, a criança já anda, mas a mãe fica o tempo todo com a criança no braço. Então, ela quer estar com o filho próximo, né? Para ter esse momento mesmo, né? De vínculo, de afeto, de carinho com o filho, que isso é importante. Mas se a criança anda, ela precisa ser estimulada a andar, porque isso vai ser importante para o desenvolvimento ósseo, para o próprio movimento, né? Com relação à estrutura muscular. Então, isso é muito importante. Xande, nós temos alguma interação? Para você que está chegando agora, eu estou aqui com Cíntia Moreno, fisioterapeuta da Casa do Valpaiva, e nós estamos falando do acompanhamento fisioterápico durante o tratamento oncológico. O pessoal parabenizando Cíntia por ser uma excelente profissional, Dalila dizendo, eita, que linda, e parabenizando também o trabalho desenvolvido pela casa. Maravilha, show de bola. Você que está chegando aí, pode fazer a sua pergunta que a gente responde aqui. Xande, qualquer coisa, se chega alguma pergunta, pode interromper. Cíntia, você falou que às vezes a criança faz o uso de muletas, enfim. Como é que funciona isso? Vocês dispõem de tecnologias assistivas, é isso? Vão descobrindo a melhor maneira? Como é que funciona? Isso depende muito, né? Depende do paciente e das condições desse paciente. Então, é uma coisa muito individualizada. Então, dependendo da necessidade, a gente faz a prescrição, né, do uso da muleta, em alguns casos até de cadeira de rodas. Então, isso depende muito da estrutura física do paciente e do que a gente precisa também proteger. Então, tem paciente que poderia estar andando de muleta, mas ele não tem condição ainda de andar de forma independente. Então, ele usa cadeira de rodas. Já alguns pacientes, não, eu preciso proteger um dos meus membros, ou eu não tenho força muscular ainda, mas eu consigo me locomover com a muleta. E aí a gente vai orientando o paciente com relação ao uso desses dispositivos. Tá, e o tratamento fisioterápico, ele pode acontecer durante o tratamento oncológico e pós, não é isso? Isso. Na verdade, a fisioterapia, ela perpassa todas essas fases, porque nós começamos a atender o paciente no momento do diagnóstico. E aí o paciente está fazendo a quimioterapia, radioterapia e está também em paralelo no tratamento de reabilitação, faz fisioterapia. E mesmo que ele termine o tratamento clínico, seja de quimioterapia, radioterapia, tenha feito cirurgia, no pós-tratamento a gente também acompanha o paciente. Entendi. Cíntia, e quais são, como é a estrutura física aqui da Casa do Valpaiva? Quais são os equipamentos que a gente dispõe? Como é que é essa estrutura? Nós temos um setor, né, com tudo que é necessário para a reabilitação de criança e adolescente. Então, no setor, além de macas, né, de bolas, de utensílios para trabalhar fortalecimento muscular, como caneleiras, halteres. Nós temos também alguns brinquedos, jogos, porque se o nosso universo aqui, né, infantil, atende criança e também adolescente, então a gente precisa, no tratamento, fazer algo que seja divertido, que seja prazeroso também. Porque a criança ela vai se divertir e, ao mesmo tempo, ela vai contribuir com sua reabilitação. E, então, é fundamental que seja um pouco lúdico também? Isso funciona assim? Isso, tem que ser, né, na verdade. Muitas vezes, no meu primeiro atendimento, não é de fato um atendimento. Porque eu vou ter interação com essa criança, a gente vai brincar, vai se divertir. Ela vai se ambientar, na verdade, com o setor, também com minha presença. É interessante que alguns pais, eles chegam e ficam ali presentes, né, durante as primeiras sessões. Depois eles têm confiança e veem como é o acompanhamento. E aí saem, vão fazer as outras atividades, né, aqui na instituição. E aí a criança fica lá no setor tranquilamente. E o setor de fisioterapia, ele funciona em conjunto com outros setores aqui da casa? Como é que isso acontece? Aqui na instituição, nós temos, de fato, uma ação que muitas vezes ela é transversal. Então, dependendo da demanda do paciente, eu faço atendimentos junto com a psicóloga, já tive a oportunidade de ter intervenção junto com a nutricionista. Então, quando é que isso acontece? Às vezes a gente atende o paciente, que é um paciente que está com baixo peso, ou então com risco nutricional. Ah, sim. E eu preciso melhorar, por exemplo, a força muscular desse paciente. Então, ele precisa de uma suplementação. Então, eu preciso do auxílio da nutricionista para que esse paciente tenha sucesso na reabilitação.
Então, esse é um exemplo, né? Já aconteceu também de ter paciente em situação de vulnerabilidade social, né? De situações familiares. Então, a gente entra em contato com o serviço social e faz uma intervenção em conjunto, com a psicologia também, né? Então, a psicologia é muito importante, assim, em todas essas fases. E tem situações, né? O paciente muitas vezes tem a necessidade de uma amputação. Então, essa questão de lidar com as alterações corporais, com sua imagem corporal. Então, a psicologia, ela auxilia bastante nisso. Cíntia, só pra gente concluir, quando eu tava lendo pra gente fazer aqui a entrevista, eu vi que esportes, né, atividades como corrida, natação, são bem importantes para o tratamento. De que forma? A atividade física, ela é boa em todas as fases, né? Todos os aspectos, né? Para todo mundo, na verdade. Para todo mundo. Então, ter um hábito de vida saudável com atividade física regular é fundamental, né? Para que a gente consiga ter uma boa saúde, né? Ter um estilo de vida ativo. Isso dá mais disposição, é bom para tudo. Então, a criança, ela pode sim fazer alguma atividade, desde que ela não tenha nenhuma restrição médica. Então, se ela tem, eu tenho, por exemplo, pacientes que estão fazendo natação. E que, inclusive, eu estimulei, porque isso ia agregar aqui com o tratamento de reabilitação. Então, algumas atividades, né? Isso vai depender também se o paciente pode ser submetido a impacto para, por exemplo, praticar corrida. Né? Então, a gente vai analisando e lembrando também que o paciente tem que fazer o que gosta. Né? Então, a gente não vai dizer, você precisa fazer natação se ele detesta natação. Então, a gente precisa saber o que é que ele gosta de fazer. Algumas mães também elas têm dúvida com relação à educação física na escola. Então, é importantíssimo. O que é que a gente precisa ter cuidado com o tipo de atividade que vai ser desenvolvida? Tem risco de queda? Ela vai fazer uma atividade com bola com outros colegas que ela pode, de repente, né, ser atingida por uma bola e ter alguma lesão? Então, é esse o cuidado que tem que ter. E aí, se a escola tem um professor de educação física, né, que é um profissional adequado, então ele é quem vai orientar e vai cuidar de tudo isso. Maravilha. E tem uma informação bem especial, né? Hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. Como é que você, como fisioterapeuta, vê esse dia? É um dia que é importantíssimo, né, para a gente poder pensar nesse combate, mas principalmente pensar em diagnóstico precoce. Né? Então, é uma oportunidade da gente esclarecer, né, a população de uma forma geral, principalmente quem convive com criança. Então, eu sempre gosto de deixar um alerta para os pais, para professores, né, que convivem com crianças, familiares próximos, que prestem atenção, porque às vezes uma simples queixa, né, não é manha, não é que a criança quer aparecer, não, ela está de fato, né, com um sintoma que pode ser câncer. Por isso que é tão importante, né, ir ao médico. E isso ficar atento. Né? Isso, ficar atento, ir ao médico, porque quanto mais cedo é feito o diagnóstico, além de aumentar as chances de cura, a gente vai ter uma cura também com o mínimo de sequela. E isso é fundamental para quem trabalha com reabilitação. Porque quando o paciente chega numa fase bem inicial dos sintomas, é um paciente que tem uma resposta muito melhor à reabilitação. Maravilha. Cíntia, vou deixar um espaço para você fazer sua consideração final e já agradeço a sua participação aqui na nossa live. Eu que agradeço, né, por estar aqui conversando com você, né, e também com todo mundo aí que está assistindo a gente. E se você tem alguma dúvida, né, pode mandar e-mail, né, para fisioterapia@casadurvalpaiva.com.br. Olha aí que legal. Desculpa, .org.br. Né? Então, repetindo, fisioterapia@casadurvalpaiva.org.br e venha nos visitar, venha ver as ações que nós desenvolvemos aqui, né, com as crianças e adolescentes. E se surgir alguma dúvida aqui em relação a alguma coisa que a gente conversou, vocês podem postar aí nos comentários que a gente passa para a Cíntia e nós respondemos aí para vocês também nos comentários. A live vai ficar aí, como vocês sabem. Quem não assistiu ao vivo pode assistir depois que tá 24 horas não, direto, né? No Face fica direto. Maravilha. Bom, gente, ficamos por aqui. Mais um bate-papo super bacana. Semana que vem estamos de volta. Conto com vocês, com a participação de vocês. Venham nos visitar. Estamos aqui na Rua Clementino Câmara, Barro Vermelho, 234. Nosso telefone 4006-1600. Nosso site casadovalpaiva.org.br. São várias informações. A galera
Anota aí, Instagram, @Casa do Valpaiva, Facebook, vocês já estão aí, mas não custa nada relembrar Casa do Valpaiva. Tá certo? Um beijo e até semana que vem.